Câmara de Vereadores, Prefeitura e Cacisc foram até o DENIT buscar atualizações sobre a Ponte do Fandango. A estrutura segue interditada parcialmente e os prazos para a reforma continuam sendo adiados. Chamou a atenção o fato de que o mesmo tema tenha sido tratado por grupos diferentes, em dias diferentes, ainda que o assunto seja de interesse comum. Representantes da Cacisc e Prefeitura estiveram em reunião na sexta-feira e os da Câmara essa semana. A Thelma Tomás está chegando agora para contar melhor isso para a gente. Thelma, boa tarde, bem-vinda. Conte tudo para a gente aí sobre essas reuniões, né, de diferentes grupos lá no DENIT em Porto Alegre. Boa tarde, Nunes. Boa tarde para quem acompanha a gente em casa. Pois é, foi estranho, né? A gente sempre observa que as mobilizações nos municípios por obras ou por qualquer seja a demanda acontecem num grupo fechado, né? A gente viu acontecer essa semana, então, e na semana passada, 2 reuniões distintas para tratar da Ponte do Fandango com o DENIT em Porto Alegre. O foco é aquele que a gente vem acompanhando há pelo menos 1 ano e alguns meses, que é a interdição da ponte em função de danos estruturais. Na reunião da Prefeitura, que foi agendada com a superintendência do DENIT aqui na capital do estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, foi tratado não só sobre o projeto que prevê a reestruturação, a reforma dos pilares da ponte, a instalação de pista de rodagem, um espaço específico para pedestres, todos esses detalhes que a gente vem tratando desde a interdição lá quando teve a constatação, né, dessa dificuldade aí de estrutura da ponte, que apresentaria riscos para quem utilizasse a estrutura. A resposta é que o DENIT trabalha ainda no anteprojeto e que se organiza para encaminhar essa documentação para Brasília, aquela velha novela que a gente vem acompanhando e que mais de 1 ano se tem essa previsão, agora vai começar, agora vai sair do papel e até agora a gente viu que nada se movimenta, infelizmente. A Cacisc foi uma das entidades que participou dessa reunião, desse encontro, né? E hoje pela manhã eu conversei com a presidente Maria Luísa Bonini e a questionei sobre por que as frentes estão atuando de forma separadas. E ela trouxe uma resposta que a gente vai conferir agora. Essa agenda, ela partiu da Prefeitura e, né, como a Prefeitura está em um grupo pró-ponte, que a Cacisc também faz parte, né, veio o convite à Cacisc para comparecer juntamente com o Cantarelli, que também é da diretoria da Cacisc, né, presidente do Sindicato Rural, e o Júnior da Defesa Civil, acompanhá-los então até o DENIT. Eu desconhecia a existência dessa agenda da Câmara de Vereadores lá no DENIT. Eu acredito que a agenda na sexta, a agenda na terça, está levando lá para o DENIT a importância, né, de que essa pauta seja tratada com a devida atenção, tanto que setores de Cachoeira estão procurando, em momentos diferentes, o superintendente para buscar explicações. O anteprojeto está concluído. No momento, estava em orçamento, né, análise de orçamento. O prazo para conclusão disso era ontem. Então, hoje já vai existir essa cobrança sobre a finalização dessa etapa. E agora vai para análise de risco do orçamento no DENIT em Brasília. Documentação não. Só o que nós tivemos foi informação. Bom, essa então foi a resposta, né, que Cacisc e que representantes da Prefeitura de Cachoeira do Sul tiveram na semana passada, no fim da semana passada, junto ao DENIT. Thelma, e na visita dos vereadores de Cachoeira do Sul, foi essa mesma resposta que eles obtiveram junto ao DENIT? Daniel, a informação não foi a mesma, né? Conversei com o presidente da Câmara, MacGyver Dias, ele falou com a gente por meio do WhatsApp, mandou um áudio explicando como tinha sido esse encontro, falando inclusive sobre a convocação de uma audiência pública para o mês de abril, tratando então dessa situação da ponte. A Câmara de Vereadores reativou sua frente parlamentar, que num primeiro momento, ainda no ano de 2022, estava direcionada a batalhar pela duplicação da BR-290, agora inclui em sua lista de prioridades também a Ponte do Fandango. Ela é composta pelos vereadores Azevedo da SUSEP e Theo da CIS. Outros 2 parlamentares devem se unir a essa composição para trabalhar a questão da Ponte do Fandango também e trazer as respostas
respostas que todos nós aguardamos ansiosamente. Para quem está acompanhando, há pouco a gente mostrou aí um trecho da minha conversa com Maria Luísa Bonini, que acompanhou a Prefeitura Municipal numa reunião junto ao DENIT. A última informação que ela trouxe foi de que não teve acesso a nenhum documento, que todas as informações são sempre relatadas pela superintendência do DENIT ou de qualquer pessoa que esteja dentro da autarquia respondendo por esse assunto, que é uma dúvida que a gente tem recorrente aqui. Ninguém nunca viu o projeto, ninguém nunca viu qualquer documentação que comprove que andamento é esse que está sendo feito dentro da autarquia para efetivamente encaminhar a reforma da Ponte do Fandango. A gente ouviu aí a Maria Luísa dizendo como era o andamento previsto ali, apontado pelo Iratã, que é o superintendente em Porto Alegre, e agora a gente vai ouvir qual foi a resposta que a Câmara de Vereadores obteve nesta reunião realizada na terça-feira. Essa audiência pública é uma solicitação da Frente Parlamentar de Infraestrutura que irá tratar deste assunto na casa, além da duplicação da BR-290 e outras questões relacionadas a rodovias. O Iratã Pinheiro para tratar sobre a reforma da Ponte do Fandango, na qual nos informou que o projeto retornou para Brasília para sofrer alguns ajustes que estão faltando. Segundo ele, o recurso para a obra já está garantido e muito em breve deve ser lançado o edital para ser feita a licitação. Bom, o que a gente tem de informação, né, que os diferentes grupos de Cachoeira do Sul obtiveram de informações junto ao DENIT, foram informações contraditórias, né, Thelma? O que o grupo da Prefeitura ouviu é de que está tudo certo, o anteprojeto vai estar finalizado, o prazo era hoje ou ontem, né? Mas o que o presidente da Câmara, junto com outros vereadores e outras pessoas daqui obtiveram, é que tem ajustes. Aliás, Thelma, já agregando aqui algumas informações para tuas considerações, na nota que a Prefeitura emitiu para a imprensa ontem à tarde, havia uma espécie de reclamação do DENIT, dizendo, olha, as informações que estão sendo emitidas em Cachoeira do Sul não condizem com a verdade. Só que aí tem um detalhe, né, Thelma? A gente teve vários grupos indo até o DENIT. A gente teve deputado estadual de Cachoeira, teve grupo da Prefeitura, teve o grupo da Câmara de Vereadores. E o DENIT só se pronuncia por pequenas notas curtas, de uma ou duas linhas, dizendo está em análise, está no anteprojeto, está aqui, está ali, poucos detalhes. E aí as informações que estão chegando em Cachoeira do Sul estão chegando contraditórias. Como é que fica o cidadão que depende da Ponte do Fandango e quer saber quando é que começam essas obras da ponte, Thelma? Eu me dei ao trabalho, Nunes, de fazer uma pesquisa aqui e tem alguns dados que eu acho que a gente precisa rememorar, né? A Ponte do Fandango fez 1 ano de interdição no dia, aí em outubro de 2022, né? E quando a gente completou 1 ano nessa situação aí de liberação parcial, enfim, todas aquelas etapas que se cumpriram até que a gente chegasse nesse momento em que estamos agora. Em novembro de 2021, aconteceu a reunião com o presidente, então, presidente Bolsonaro, e o ministro, que também, na época era ministro, agora é governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Na época, a informação oficial era de que as obras deveriam iniciar em 2022 e concluídas em 12 meses, deveriam estar concluídas em 12 meses. Essa previsão era de que o ano de 2022 seria dedicado às obras de recuperação da ponte. Nós estamos em março de 2023, não há um anteprojeto que tenha sido apresentado, não há um orçamento dito, tudo que a gente tem de informação vem cada vez que essas comitivas vêm de resposta, cada vez que essas comitivas e representantes da cidade se encontram com a autarquia em Porto Alegre ou fazem alguma demanda direto ao DENIT no Distrito Federal, diretamente em Brasília. São meios que a comunidade tem, informações que precisariam ser mais claras, que precisariam ser mais detalhadas, o que nós também, como profissionais de imprensa, que precisamos prestar esse serviço, também não conseguimos, como tu mesmo disseste, né, Daniel? A gente bate naquelas notinhas curtas e não se tem uma informação, um detalhamento. Nem as representações políticas de maior vulto, como foi o caso do prefeito José Otávio Germano, que esteve em Brasília tratando diretamente com o ministro de Transportes, diretamente com o presidente da República, não obteve nenhuma informação complementar ou de maior vulto que pudesse trazer esses detalhes que todos nós estamos esperando, que todos nós
nós aguardamos. Agora, mais recentemente, a gente vê aí um desencontro de informações. Para a CACISC e Prefeitura Municipal, a informação foi uma, para a Câmara de Vereadores, a informação foi outra, e aí o DENIT se ressente ao dizer que são muitas informações desencontradas e que tudo que valia, segundo esse release encaminhado pela Prefeitura Municipal, era aquilo que tinha sido tratado na reunião com o Presidente da República lá no ano de 2021, em novembro de 2021. Então, a gente está em março de 2023 e a informação que valia era aquela de 2021, quando dizia que a ponte seria reformada em 2022, o que não se cumpriu. Então, está aí um imbróglio muito grande para se solucionar ou pelo menos trazer uma resposta mais efetiva do que está acontecendo. Por fim, Daniel, é importante destacar que a Prefeitura Municipal, ao tratar desse assunto com o DENIT em Porto Alegre, já solicitou também que seja retomado para a autarquia, pela autarquia, melhor dizendo, o compromisso da fiscalização do tráfego na Ponte do Fandango, que hoje está sob total responsabilidade do município, além da ampliação da liberação de tonelagens para passagem ali na ponte para 24 toneladas e liberando então caminhões independentemente do número de eixos. Hoje a limitação está determinada em 2 eixos, segundo uma própria orientação técnica do DENIT, e quem cuida sobre quem passa ali ou deixa de passar e faz esse controle é a Prefeitura Municipal. A gente trouxe aqui, inclusive em reportagem da Helena Caetano, uma defesa de um dos caminhoneiros, dando conta de que o peso do veículo que ele costuma transportar carga ficava abaixo desse limite estabelecido pelo DENIT, mas que as características do veículo ultrapassavam essas normas. Então, existem muitas incongruências aí nessas decisões que estão comprometendo não só o desenvolvimento da cidade, porque nós já enfrentamos 2 safras nessas condições, as pessoas que trabalham com o transporte de cargas estão sendo oneradas porque precisam utilizar a balsa, já que a ponte não está liberada, e a Prefeitura Municipal argumenta que está tendo um custo muito alto, porque depende de funcionários que estejam de plantão ali controlando o tráfego e até socorrendo caminhoneiros quando eles não conseguem vencer aquele acesso ali que a gente também já mostrou várias vezes aqui, precisam ser socorridos por máquinas da Prefeitura Municipal. Todas essas questões ainda estão ali nas costas do DENIT. E por fim, Nunes, eu trago uma última informação que deixa a gente ainda mais desesperançoso. Eu conversei hoje pela manhã com uma fonte ligada direta ao governo federal, ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que agora está tomando o pé da situação, e o ponto é o seguinte: lá não consta nada, nem anteprojeto, nem projeto, nem orçamento, nem qualquer informação na pasta do Ministério aí de Transportes e nem mesmo entre as pastas orçamentárias que deveriam ter essa previsão de recursos que aqui no sul do país, a informação que o DENIT dá é de que já existe, inclusive, orçamento garantido. E aí, como é que fica? Como diz aquele meme, né? Que tristeza! A gente vai ficar aí aguardando o desfecho dessa novela bem complicada.